Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, que Deus possa estar abençoando ricamente você, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma palavra de reflexão, uma palavra dentro da Bíblia Sagrada, onde vamos abordar um tema que eu tenho certeza que vai falar com a sua vida, com a sua necessidade, com o momento que você está passando, né? Seja bem-vindo, então. Vamos entrar dentro do texto bíblico. O texto bíblico que eu vou ler é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. É isso mesmo. O tema da minha reflexão hoje se chama Vida em Desordem, né? É assim, se a gente fazer um escaneamento, né? Fazer uma varredura que fala a palavra certa, né? Então, a gente pode estar melhorando em vários aspectos da nossa vida, do cotidiano, dentro de casa, na família, no trabalho, dirigindo automóvel, viajando, aonde a gente estiver na sociedade, a gente pode sempre estar organizando melhor a nossa vida, né? O texto bíblico que eu vou ler é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz assim, vamos ler o texto bíblico: mas tudo deve ser feito com ordem e decência, ou decência e ordem. Quem falou essa palavra foi o apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 12 ao 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele está trazendo ensinamentos sobre a liturgia cristã pentecostal, né? Daquilo que pertence a dentro do culto. E ele termina aqui, se você lê todo o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, você vai ver que Paulo deu uma chacoalhada, então, para colocar em ordem, dentro da igreja, dentro da igreja. Então, imagine a nossa vida no cotidiano, né? Como eu falei, casa, trabalho, família, pais, mãe, filhos, tios, os avós, família em si, né? Então, como está a sua vida? Está organizada ou é uma grande confusão? Uma pergunta. Muitas pessoas não prosperam e conquistam menos do que poderiam, porque são desorganizadas. Do guarda-roupa a contas a pagar, da vida sentimental à espiritual, tudo está fora do lugar. Quando o dia a dia é bagunçado, gastamos mais energia do que deveríamos, andamos mais devagar e ficamos muito mais estressados. Se a sua situação se enquadra nessa descrição, saiba que está na hora de acordar. Avalie a situação e faça um diagnóstico preciso. Talvez sua vida esteja desse jeito, porque a agenda está lotada demais. Por isso, comece a equilibrá-la. Lembre-se de que para manter o equilíbrio será necessário o necessário tirar ou pôr algo na balança. Do que você precisa abrir mão é outra pergunta. Cartão de crédito? Pergunta. Preguiça? Pergunta. Um relacionamento desgastante? Pergunta. E o que é necessário acrescentar? Outra pergunta. Mais zelo na hora de gastar? Pergunta. Tempo para arrumar a casa? Pergunta. Atenção para a família? Pergunta. Identifique os problemas e tome uma atitude. Vida em desordem. Como que anda a sua vida? Jovem, amigo, colega, senhor, senhora, irmão. Então, eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aí nesse momento, nesta hora. Então, como que anda a nossa vida? Desde o momento que a gente levanta, outro dia eu acordei falando com meu filho, né? Então, os jovens, né? A geração Z que fala, né? A geração Z. Então, eles não estão muito preocupados, né? Levantam e a cama, o quarto, fica do jeito que estava na noite passada. Então, não, a partir do momento que você levanta, hoje eu faço isso, né? Eu sei também que quando eu era mais jovem, eu tinha dificuldade nisso, né? Mas a gente sempre tem pais, mães, líderes cristãos, pregadores como eu que estou aqui, para chamar atenção, advertir, porque isso faz bem para a gente. A gente não gosta de ser repreendido, né? O ser humano não gosta de ser criticado, repreendido, redirecionado, né? Recalcular a rota, né? O GPS que fala, né? O GPS não briga com você, ele fala assim, vamos recalcular
a rota. Então é isso, você precisa recalcular a sua rota no dia de hoje, nesse momento, nesta hora. Você está aí tomando um cafezinho com o pesquisador da Rede Noronha. Então a palavra hoje é 1 Coríntios 14, 40. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Aqui Paulo está falando para a igreja, dentro da liturgia. Então, mas dentro da casa também, a casa da gente já é o princípio de tudo, onde a gente se organiza, onde a gente cuida, onde a gente limpa, onde a gente redireciona, né, reorganiza, recalcula. Então, começa aqui dentro de casa, começa dentro da casa da família. Então, como o escritor está falando assim, como está a sua vida? Está organizada ou é uma grande confusão? As pessoas veem assim, e isso afeta emocionalmente a gente, né? No dia a dia, no cotidiano, a gente pensa que não, né? Tem pessoas que não conseguem administrar. Tem crentes, cristãos, que não conseguem ter tempo para a Bíblia é sagrada, tem tempo para tudo, né? É falta de organização. Se a gente organizar a vida da gente, o horário da gente, a partir do momento que a gente acorda, levanta pela manhã, toma café, vai para o trabalho, seja lá em que área que for do trabalho, da vida, da sociedade, alguém já, se você já está aposentado, mas você tem uma agenda do dia. Então a gente pode, né, recalcular essa agenda, redirecionar ela, você amigo, você amiga. Então ter tempo para Deus, para a sua palavra, para a palavra de Deus, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra de Deus que tem conselho de Deus para a nossa vida, para a casa, para a família, para o casamento, para a criação de filhos, para administração, seja no trabalho, seja na vida, em qualquer área da sociedade que você está trabalhando, executando uma tarefa. Então nós precisamos de sabedoria, de discernimento, de direção de Deus, para que as coisas comecem a se organizar, né? Então, a vida em desordem. Então, que você possa tomar uma atitude a partir do dia de hoje, dessa data que você está assistindo esse vídeo, e comece a entender que a gente precisa dar uma organizada. Muitas pessoas não prosperam e conquistam menos do que poderiam, porque são desorganizadas. Desde o guarda-roupa a contas a pagar. Desde a vida sentimental até a vida espiritual. Vida espiritual, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, a história da criação, a história dos patriarcas, as histórias do povo de Israel, a história do rei Davi, a história dos profetas, grandes e pequenos, né? Todo o Antigo Testamento, a história do nascimento do Messias, os evangelhos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais. Então, o cristão tem que ter um pouco de conhecimento, né? Você é cristão, você professa a Cristo, a Bíblia ela é cristocêntrica, então nós devemos entender isso daí, organizar desde a nossa vida sentimental, a vida amorosa, né? Eu sou casado há 30 anos, eu sei que igual a gente faz recálculo de rotas, né? Sempre o homem e a mulher, em qualquer área que eles viva, mas é um homem casado, uma mulher casada, a gente pode estar sempre melhorando em alguma área. Na área sentimental, principalmente, né? Eu estava conversando com uma mulher domingo, eu estava na feira, e eu estava falando, né? Eu comprei acho que uma escova 3 em 1 para Simone, e comecei a conversar com a mulher, bater papo, né? E daí eu tava falando da maneira que eu trato a minha esposa, ela falou, nossa, poucos os homens, né? É porque falta conselho de Deus, falta entendimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que o homem deve amar e se entregar pela sua esposa, assim como Cristo fez pela igreja. Então, se o homem não tem esse entendimento, porque ele não leu a palavra de Deus, ou porque não quer entender também. Se ele não quer entender, daí é rebelde. Mas o homem, ele tem que amar e se doar pela sua esposa. Então é isso, a gente precisa organizar a nossa vida. Como? Entendendo o conselho de Deus. Sou um cristão, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu preciso organizar a minha vida sentimental. Tem pessoas que vai passando anos de casamento, acha que a mulher, o homem, acha que a mulher é uma serviçal doméstica, trata a mulher com desdém, né? Esquece quase que de tudo, não esquece de algumas coisas, né? Mas esquece quase de tudo que é a esposa, é a parceira, é a mulher que está ali do seu lado, a guerreira, é a sua metade.
E vice-versa, a mulher também, o seu homem tá aí, né? Parece que esqueceu, o homem só faz um número dentro de casa, só serve para bater um prego, um martelo, trocar um bujão, comprar um bujão de gás, fazer isso, fazer aquilo, não. A sua vida sentimental, meu amigo e minha amiga, você deve organizar. Nós estamos falando sobre vida em desordem, ou seja, um casamento em desordem também. Então, o casamento precisa estar em ordem, né? Assim, andando de acordo com os ditames da palavra de Deus. Claro que longe dessa ideia de perfeição, meu amor, e cada um tem um estilo, né? Tem casal que é meloso, que fala bem grudado, tem casal que não é tanto, né? A mulher é bem independente, o marido é independente, mas assim, o amor de Deus, o carinho, né? A dedicação tem que estar no casal. Então, vida em desordem. Nós estamos falando que nós podemos organizar a nossa vida, porque Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, tudo deve ser feito com decência e ordem, dentro da igreja, na casa, na família, no casamento, no namoro, no noivado, no trabalho. O cristão, aonde ele estiver, essa palavra deve ser uma regra na vida dele, né? Tudo deve ser feito com decência e ordem. As pessoas fazem coisa de qualquer jeito, tudo relaxado, relaxadamente, lambão. Também outro dia eu estava falando a respeito de. Eu estava no relojoeiro, que ele estava arrumando meu relógio, e o cara é um expertise, então todo mundo procura. A pessoa que tem expertise, que é excelente naquilo que faz, as pessoas procuram. Agora, o Lembão, não. O Lembão é tapa-buraco, ele faz gambiarra, ele usa Durapox, ele usa Super Bonder. Então, não, a gente tem que organizar a nossa vida, principalmente a vida sentimental e também a vida espiritual. Assim, longe, como eu falei, dessa ideia de perfeição, mas vamos, assim, dar uma esmirilhada, né? Dar uma melhorada, aplicar coerência, aplicar consistência em tudo que a gente faz, trabalho, família, para que a gente venha andar de acordo com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, com uma vida próspera de verdade, uma vida próspera, abundante no Senhor Jesus. Aquilo que a Bíblia promete, a gente deve trazer para as nossas vidas e tomar posse. Então, aqui está falando da vida, né? Tudo está fora do lugar. Quando o dia a dia é bagunçado, gastamos mais energia do que deveríamos. Então, você chega numa casa organizada, sofá, mesa, você vai para a cozinha, fogãozinho, tudo bonitinho, tapetinho. Então, nossa, eu falo para a Simone, né? A Simone, aqui no final de semana, a gente pega aqui e faz um faxinão, né? Aí no domingo, nossa, você acorda pela manhã, tudo bonitinho, redondinho, a sala, o quarto dos meninos, o quarto do casal, a cozinha, tudo assim, o quintal, a varanda, a área verde. Então, nossa, parece que você respira melhor, parece que o ambiente está melhor, né? E eu acredito que Deus gosta disso, Deus gosta de organização, daquilo que está tudo, sabe? Longe daquela ideia de síndrome de limpeza. Tem mulher, tem homem que tem síndrome de limpeza, né? Você está mexendo aqui, já começa a passar pano. Não, eu não tô falando disso, não tô falando disso daí. Isso daí é loucura, é paranoia. Mas é gostoso, eu gosto, eu acostumei. A minha esposa é prendada, ela gosta de cuidar bem da casa, tudo ajeitadinho, né? Os bibelôzinhos, tudo, né? A sala com a televisão, com os bibelô, com os quadrinhos. Então eu gosto disso. Então isso se chama organização. Tem uma personagem bíblica chamada Ruth no Antigo Testamento. Me parece que ela é bisavó de Davi. Então, Boaz, as pessoas viam passar e falavam assim, olhavam e falavam assim, a Ruth passou por aqui. Por que que Ruth passou por aqui? Porque por onde Ruth passava, ela organizava. Você vê, identificou a pessoa com organização. Então, que a gente não venha ser uma Ruth, mas que a gente possa pegar, né, trazer para as nossas vidas essas atitudes que a Ruth tinha. Tá, vai lá, acabou de jantar, pai, filho, mãe, tem uma loucinha, vai lá, não custa, sabe? Você lá, depois você olha para a pia limpinha, ajeitadinha, tão bonitinha. Agora a pia estufada de louça ali. Depois a mulher vai lá, né? Fica muito esperando. A mulher, quem faz o tipo de serviço. Então, não, vamos, no que depender da gente, né? É que a gente vem, aqui é quatro em casa. Então, no que depender da gente para ajeitar uma louça, ajeitar um banheiro, dobrar uma coberta. Então, no que depender de mim, que eu possa, né? Mas vamos conversar também, entrar no diálogo, na democracia, chamar todo mundo, fazer uma reunião. Nada de sobrecarregar a mulher, o marido, o filho. Não, vamos conversar, entrar em diálogo. A Bíblia fala que é bom andar em união. É na união que Deus ordena a bênção.
Senhor, ajuda-me a arrumar a minha vida e a zelar para que todos os aspectos do dia a dia estejam em ordem. Todos os aspectos, né? Você é o marido, vamos melhorar como marido. Você é esposa, vamos melhorar como esposa. Você é filho, vamos melhorar como filho. Você é filha, vamos melhorar como filha. Você é funcionário numa empresa, colaborador, vamos melhorar como funcionário. Ah, mas só eu que estou fazendo. E daí? Você está fazendo para Deus, você é cristão. Então, quando a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão nos acompanhando, o Senhor Jesus tem onipresença, ele nos acompanha, então faça para Deus. Você fazendo para Deus, você vai ver o retorno. O retorno. Com Deus, a recíproca é verdadeira. Então, quem ganha? Eu ganho. Sempre é eu que vou ganhar. E as pessoas que estão próximo de mim. Como eu falei, né? No que depender de mim, uma casa organizada, tudo. É tão bom, né? Eu acordo pela manhã, em casa aí, vou lá fazer o cafezinho, 6h30, 7 horas. Que gostoso, a Simone vem, a gente toma aquele cafezinho bom, terapêutico, aquele bate-papo, a gente fala de tudo um pouco. A gente fala desde a família, criação de filhos, né? As coisas de Deus que são maravilhosas, o Espírito Santo. Então é isso, sabe? Qualidade de vida. E não está longe, no que depender de mim. Né? Tem um texto que me fala que no que depende da gente que haja paz, no que depender de mim que haja organização em tudo que eu faço, desde casa ao trabalho. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Avalie a situação e faça um diagnóstico preciso. Como que está a casa? Como que está a família? Como que está dentro da sua casa? O banheiro está precisando trocar uma porta? Você está querendo comprar um jogo de tapete? Trocar, esse dia eu troquei aqui, a gente trocou várias coisas aqui dentro de casa, né? Foi uma bênção, né? Deu uma renovada, nem precisa de vez em quando, né? Tanto tempo faz, trocar um fogão, uma televisão, sei lá, uma mesa, um computador, então é muito bom. E vai organizando devagar e sempre, né? Aquele ditado, devagar e sempre. Então faça essa oração. Quase agora eu estava orando com o João, eu e o João fazendo oração e buscando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, orando e intercedendo, apresentando os parentes, né, de sangue, família, conhecidos, moradores, vizinhos da gente. Eu e o João estavam orando, né? Então que você possa fazer essa oração. Senhor, ajuda-me a arrumar a minha vida e a zelar para que todos os aspectos do dia a dia estejam em ordem. Que você não consiga, né, num dia só, ajeitar tudo, mas que você comece já, né? É isso que é importante, você conscientizar, ter a conscientização e começar a fazer. Você vai ver o resultado. Eu colho o resultado. Eu colho o resultado daquilo que eu faço, daquilo que eu planto, daquilo que eu escolho fazer. Toda ação tem reação, o bom ou o ruim. Se você fazer coisas boas, você vai ver. É um plantio e daqui a pouco você vai estar colhendo. É isso aí, pessoal. É essa palavra que eu tinha no café de hoje para compartilhar com vocês aí da rede. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. O apóstolo Paulo falou, fazei tudo com ordem e decência. Ele estava falando da liturgia dentro da igreja, ali da manifestação dos dons, que estava uma bagunça ali na igreja de Coríntios, né? Mas eu peguei essa palavra e estou trazendo hoje para reflexão, porque a gente pode ir organizando, né? Organizando as coisas na vida da gente. Você vai ver, comece a organizar, faça essa agenda, faça esse resumo, faça esse propósito, e você vai ver que daqui a pouco você vai falar, não, o que o Noronha falou lá tem lógica, tem uma valia, eu vou fazer e vai acontecer na minha vida. Eu faço isso, né? Não tenho uma vida perfeita, não estou arrotando cover aqui falando que eu sou melhor que ninguém. Mas dentro daquilo que eu entendo, que é evangelho, palavra de Deus, vida cristã, eu procuro aplicar na minha vida. Não é fácil, não é fácil, mas não é impossível. Mas se você começar a fazer, você vai ver a diferença. Comece a fazer, sabe? Pare de olhar para a direita e para a esquerda, faça você, não espere do outro. Vá e faça, e você vai ver as coisas começarem a se organizar devagar e sempre, beleza? Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.